Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 24. Bons estudos! Todo mundo conhece um pouco o raio-x. No dentista, no médico, na vistoria de aeroportos, o raio-x está presente no nosso dia a dia. Agora, quem assistiu à última teleaula sabe que o raio-x e o raio-gama são radiações eletromagnéticas que também são usadas no ramo da metalmecânica. Hoje, você vai aprender muito mais. Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais um pouco sobre o ensaio por raio-x. Vai conhecer os equipamentos usados no ensaio e vai ver como o ensaio é executado. É muito importante a gente conhecer o comportamento da fonte, da peça e do filme, que são os elementos envolvidos nesse ensaio. Então fique ligado, preste atenção, porque a nossa teleaula está começando. Oi, Ed, olha aqui, ó, minha mão, novinha em folha. Ih, que bom, hein, Nilza? Então significa que na próxima corrida você já vai poder pilotar, hein? Com certeza. O que é que você tá fazendo aí, Edgar? Então, sabe, depois dessa história da radiografia na sua mão, da radiografia industrial, eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre o assunto, viu? O que é que você descobriu? Então, eu descobri que pra gente começar a entender o ensaio por raio-x, a gente tem que conhecer a geometria de exposição. Ó, a radiografia tem os mesmos princípios geométricos aplicados às sombras produzidas pela luz. Bom, para um objeto fazer uma sombra, ele tem que estar posicionado a uma certa distância da fonte de luz. Aí é que tá. Mas para conseguir melhores resultados com a radiografia, a gente tem que conhecer a influência da distância e da posição entre a fonte da radiação, a peça e o filme. A distância e a posição afetam a ampliação da imagem. A imagem da peça no filme se torna maior que a própria peça, à medida em que aumenta a distância entre a peça e o filme. E como é que se faz para conseguir o tamanho real da peça? Para isso, o filme e a peça devem estar próximos e a fonte de radiação tem que ficar o mais afastado possível da peça e do filme. O tamanho da fonte influencia a nitidez da imagem. Fontes grandes provocam penumbra na imagem. Por isso, quanto menor for a fonte, mais nítida fica a imagem na radiografia. Pois é, Caio, quando se fala em raio-x, a coisa fica mais nítida. Ué, como assim, Silvão? No ensaio de raio-x, para melhorar a nitidez da imagem, o alvo que está aqui dentro desse tubo fica inclinado. Usando o alvo no ânodo posicionado num plano inclinado em relação ao filme, a gente concentra a radiação que está sendo emitida e melhora a nitidez da imagem no final. Outra situação que está ligada à distância e posição dos elementos é a distorção da imagem. A existência de uma inclinação entre a fonte, a peça e o filme causa uma distorção na imagem. A distorção pode ser causada pela posição da fonte ou pela posição do filme. Por isso, a fonte emissora tem que estar o mais perpendicular possível em relação à base da peça e ao filme. Ô Silva, e pra que essa lanterna, hein? É que eu quero te mostrar uma coisa, vem cá. Olha aqui, Caio, eu estou segurando essa lanterna acesa a 1 metro de distância da superfície. Veja a área que ela ilumina. Pois bem, agora se eu me afastar e a distância atingir a 2 metros, quer dizer, se eu multiplicar a distância por 2, o nível de iluminação na superfície vai ser dividido por 4, ou seja, dividido por 2 ao quadrado, que representa o quadrado da distância entre a fonte de luz e a superfície. Pois bem, esse fenômeno tem um nome, é a lei do inverso do quadrado da distância. Assim como na luz visível, a intensidade com que um feixe de radiação atinge uma superfície é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esta superfície e o ponto de emissão. Aqui a gente vê uma fonte de radiação a uma distância d, emitindo certa quantidade de radiação I. A uma distância 2d, a quantidade de radiação por unidade de área é equivalente a 1/4 da anterior. Ô Silva, uma das unidades de medida de intensidade de radiação é o Coulomb por quilograma, certo? Bom, então 1 Coulomb por quilograma é a intensidade de radiação necessária
para se produzir uma ionização equivalente a uma unidade eletrostática de carga, conhecida como Coulomb, em 1 kg de ar, numa temperatura de 20 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. Bom, ionização é o processo que torna o ar condutor de eletricidade. Essa agora a gente tem que resolver juntos, tá, Caio? Um tubo de raio-x emite uma radiação que atinge a intensidade de 100 microcoulomb por quilograma à distância de 1 metro da fonte. Pois bem, se a distância for de 5 metros, qual vai ser a intensidade da radiação? Acho que agora a gente vai ter que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. A lei do inverso do quadrado da distância estabelece esta relação matemática onde a distância 1 é 1 metro, a intensidade de radiação 1 é 100 microcoulomb por quilograma, a distância 2 é 5 metros e o valor procurado é o I2. Substituindo as variáveis da fórmula pelos valores conhecidos, a gente descobre que a intensidade da fonte a 5 metros de distância é igual a 4 microcoulomb por quilograma. Esse lugar aqui é uma indústria que fabrica tubos e cilindros. É claro que essas peças não podem apresentar nenhuma falha. Por isso aqui nessa indústria o raio-x é muito usado. Olha, vamos dar uma palavrinha com o engenheiro Décio. Ele vai explicar pra gente por que o ensaio por raio-x é feito nesses tubos. Nós temos que garantir a qualidade da solda, pois estes tubos são muito solicitados quando em operação. E a forma de garantirmos essa qualidade é utilizando o ensaio radiográfico. Bom, agora vocês vão nos acompanhar porque a gente vai conhecer melhor o equipamento para ensaio de raio-x. Vamos lá, engenheiro? Vamos lá. Olha, esse é o equipamento de raio-x. Para conhecer os seus principais componentes, vamos conversar com o engenheiro Décio, que vai explicar para a gente quais são as partes básicas desse equipamento. Bom, esta parte azul é o suporte do equipamento feito em estrutura metálica. Este é o bunker, que pode ser em estrutura metálica de aço com revestimento em placas de chumbo ou, como neste caso, em concreto. Sua função é impedir o vazamento de radiação. Aqui a gente vê um suporte que apoia o conjunto que vai ser ensaiado. Dentro deste tubo de raio-x temos a ampola, o sistema de refrigeração e também o transformador para alta tensão. Um sistema de controle do equipamento e alimentação de energia da rede de energia elétrica. Neuza, você lembra do Coolidge? Não. Era alguém que corria de kart, Ed? Não, Neuza. O tubo de Coolidge é o coração do equipamento. É ele que produz o raio-x. Aqui a gente vê o aspecto externo do tubo, mas o que interessa mais é conhecer o equipamento por dentro. Veja que o cátodo é constituído por um filamento e pelo cone de focalização. E você sabe do que é feito esse filamento, Edgar? Ele é feito de tungstênio, que é um metal com alto ponto de fusão, ideal para resistir a altas temperaturas. O cone de focalização é feito de uma liga de ferro e níquel. Veja que ele envolve o filamento para concentrar a emissão do feixe eletrônico numa área restrita do ânodo. O alvo do ânodo também é feito de tungstênio. O vácuo do tubo protege os elementos contra a oxidação e proporciona isolamento elétrico. Por causa das altas temperaturas, há necessidade do sistema de refrigeração para evitar danos aos componentes, principalmente no ânodo. O revestimento geralmente é feito de chumbo para reduzir a intensidade da radiação espalhada. Ele só tem uma abertura para que o raio-x saia na direção desejada. A gente tem que ficar esperto para as variáveis que afetam a quantidade de raio-x emitido. Uma variável é a intensidade da corrente, I, onde quanto maior a corrente, maior a quantidade de elétrons emitidos. Essa intensidade é medida em miliampere. A diferença de potencial é a outra variável. A diferença de potencial, DDP, ou voltagem, é medida em kV, kV. Quanto maior a diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo, maior será a aceleração dos elétrons, causando maior impacto no ânodo e gerando raio-x de maior energia e menor comprimento de onda, e, consequentemente, maior poder de penetração. Ah, Edgar, lembrei de uma coisa. Olha aqui, ó. Aquela foto que eu tirei de você no kart. Ficou horrível, né?
Acho que eu regulei mal a máquina. Neuza, com muito tempo de exposição entra muita luz, né? Sabe que eu fiquei me lembrando agora de uma coisa? No ensaio por raio-x também é muito importante a gente fazer a determinação do tempo de exposição. A exposição é a quantidade de radiação recebida pelo filme. Ah, entendi, Edgar. Igualzinho a luz na máquina fotográfica, né? É por isso que o fabricante do filme fotográfico coloca aqui na caixinha uma tabela com informações sobre a exposição à luz. No ensaio de raio-x acontece a mesma coisa, só que são usadas tabelas e curvas de exposição fornecidas pelo fabricante. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ficar por dentro. Os filmes radiográficos estão classificados em 4 tipos. Para facilitar a escolha, os fabricantes fornecem as curvas características de cada tipo de filme. A norma, a STM E94, relaciona o tipo de filme com a espessura do material, neste caso o aço, e com a voltagem do ensaio. O que é isso, hein, Silva? Isso aqui, Caio, é uma tela intensificadora. As telas intensificadoras são usadas para dar maior nitidez à radiografia e diminuir o tempo de exposição. Nós podemos chamá-las de ecrãs. E elas servem para evitar que as radiações que ultrapassem o filme reflitam de volta nele. Bom, eu acho que agora já está na hora da gente aprender um pouco o ensaio de solda por raio-x. Opa, finalmente um pouco de ação. Só que antes da ação, Sr. Caio, nós vamos fazer a inspeção. Pois muito bem. Para ensaiar uma peça, nós vamos usar um equipamento com capacidade de até 100 kV e 15 mA. Bom, essa é a curva do tempo de exposição fornecida para o nosso equipamento ali. Exatamente. Vamos ver o que ela nos diz. A espessura da chapa de aço que vamos ensaiar é de 10 milímetros. Considerando o reforço do cordão de solda, temos uma espessura total de 12,5 milímetros. O gráfico mostra que para esta espessura, a curva C com 100 kV deve ser tomada como base. Ligando o ponto em que a linha da espessura cruza com a curva C ao eixo do tempo, a gente descobre que o tempo de exposição deve ser de 10 minutos. Aqui do lado, a gente ainda tem outras informações como o tipo de filme, o tipo de material para o qual essa curva é válida, a corrente no tubo, a distância filme-foco, a densidade radiográfica a ser obtida, a espessura do ecrã e as condições de revelação. Para a nossa chapa de aço com 10 milímetros de espessura, totalizando 12,5 milímetros, com o reforço do cordão de solda, a gente tem que usar 100 kV e 10 minutos de tempo de exposição, além de obedecer, é claro, a todas as recomendações já vistas referentes à tabela. É isso aí. Agora é só ficar de olho no ensaio. Primeiro a gente tem que montar o chassi blindado de modo a não receber luz. No chassi são colocados a etiqueta de identificação, o filme e o ecrã. Essa operação tem que ser feita em câmara escura para não sensibilizar o filme. Agora a gente fez no claro para você ver melhor. Depois a gente tem que montar o sistema no bunker, que é o local onde fica alojado o tubo. A gente tem que colocar a peça e o chassi montado e regular a distância correta entre a fonte e o filme. Não podemos esquecer de colocar o IQI sobre a peça. A gente fecha a porta do bunker e regula o painel de controles. Depois de ligar o dispositivo de segurança, a gente liga a refrigeração do tubo de raio-x e dá o start. Decorrido o tempo determinado, a gente desliga a máquina e retira o chassi do bunker. Depois de revelada por processo químico, a chapa radiográfica vai passar pela verificação de qualidade. No negatoscópio, vamos verificar se a densidade está boa, se a imagem do IQI está nítida e se não existem arranhões ou manchas na radiografia obtida. O negatoscópio é essa caixa com vidro fosco com uma lâmpada fluorescente dentro. Ele serve para analisar a radiografia, facilitando a visão de possíveis descontinuidades para a confrontação com normas técnicas para aceitação. Como nesse caso a radiografia está aprovada, eu tenho que emitir um laudo de ensaio, que é um documento com um parecer técnico. Enquanto eu faço isso, que tal a revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou por dentro da geometria da exposição e da lei do inverso do quadrado da distância. Conheceu alguns equipamentos para o ensaio de raio-x e viu como se determina o tempo de exposição. Finalmente,
viu como é feito o ensaio de solda por raio-x. Revise tudo o que você aprendeu hoje e resolva os exercícios. E até a próxima teleaula! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.